Do ser que respira, graça e paz, meus irmãos. Só uma informação: segunda-feira nós tivemos, algumas informações. Nós tivemos uma reunião com a diretoria e a gente tratou de alguns assuntos. Nosso culto de Natal, a gente comemora no dia 24. 24 cai numa sexta-feira. Cada família vai celebrar o Natal em família. E dia 25, nossa igreja, 25 de dezembro, estará realizando uma ceia de Natal na nossa congregação. Uma vez que aqui nós não temos espaço suficiente, faremos na área externa e estaremos convidando aquela comunidade e estaremos fazendo um culto de louvor e adoração. Então, nosso Natal vai ser dia 25. Nosso Réveillon não vai mudar, a gente não tem como alterar, é dia 31 mesmo, tá? Virada de ano não tem como a gente mudar. Mas a gente vai estar fazendo nosso culto também de louvor e adoração e em janeiro, aniversário da igreja. E o outro assunto que a gente tratou foi o envio do pastor Lon. E a diretoria entende que é uma honra para a igreja poder lançar para a Assembleia decidir o envio do pastor Lon. O pastor Lon foi o pastor que Deus usou para plantar essa igreja e ele hoje está sendo enviado como missionário e ele fez o pedido à nossa igreja. E nós nos sentimos honrados por ele escolher nossa igreja, e a nossa igreja na próxima assembleia vai tratar desse assunto, para que a nossa igreja possa estar enviando o pastor Lon, sua família, ao campo missionário. Como eles são brasileiros, é uma igreja brasileira que recomenda ao campo missionário, então é mais um motivo de alegria, mais um motivo de oração. Então a gente vai estar nesse momento, mais uma vez orando pelas decisões que nós já tomamos e as decisões que nós precisamos tomar. Vou pedir para que a Sossô faça a oração. Pode ser o Jalon. Irmão Jalon, você fica chateado comigo? Em cima da hora assim, igual caldo de cana. Venha orar. Ore pelas decisões, pelo culto de Natal, pelo culto de Réveillon, mas sobretudo por este envio do pastor Lon também ao campo missionário. Prefere vir aqui ou quer ir mesmo? Venha usar esse microfone, por favor. Orar. Nosso Deus e nosso Pai, engrandecido seja permanentemente o teu santo e agradável nome. Estamos, ó Pai querido, nesta noite, mais uma vez, na tua casa, na tua igreja, em uma das tuas agências neste mundo, para proclamar que só Tu és Deus. És o Deus Criador, és o Deus sustentador e és o Deus provedor de todos nós. Nós te buscamos, ó Pai querido, com os nossos corações cheios de gratidão. São muitas as bênçãos recebidas. Qualquer dos nossos irmãos que aqui se encontram, ou que estão em seus lares, tem um motivo a mais para te render cultos de louvor a Ti. É bom, é agradável a gente saber que tem um Deus que está acima de tudo e acima de todos, e por isso nós te buscamos, certo de que os nossos pedidos, nossos rogos, todos eles, submetidos à Tua vontade, com o desejo de fazer o melhor, que deve ser a tônica de nossas vidas, eles serão realizados porque Tu nos outorgastes para sermos Teus representantes aqui na terra. Agradecemos, ó Pai querido, por todos os assuntos que foram resolvidos naquela reunião. Acreditamos que foi tão somente a orientação do Teu Santo Espírito que levou a tomarmos tais decisões. Que elas possam ser postas em prática da melhor maneira possível. Rogamos, portanto, Pai querido,
a continuação das tuas bênçãos, da tua orientação, do teu amor e do teu poder em nossas vidas. Pedimos ao Pai querido também que o teu Santo Espírito possa estar consolando e conformando os nossos corações. Pedimos também ao Pai querido que Ele possa estar revelando qual a tua boa, santa e agradável vontade, e que nós possamos nos submeter inteira e totalmente à tua vontade santa, boa e agradável. Os pedidos que foram feitos, ó Pai, despacha-os todos, despacha, ó Pai querido, aprovando o nosso desejo, a nossa vontade, mas que seja primeiramente feita conforme tu queres e que nós possamos entender perfeitamente o que tu queres em nossas vidas. Aceita também, ó Pai querido, os nossos agradecimentos, as nossas tomadas de posição, que possamos ter nesse final de ano, que já estamos praticamente no final do ano, todas as medidas dirigidas, tomadas para o engrandecimento do nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que deve reinar, é Ele que deve permear, é Ele que deve, enfim, ó Pai, tomar as rédeas de nossas vidas aqui na terra. Pedimos, ó Pai querido, capacitação do teu Santo Espírito para as nossas igrejas e para o pastor Emily que está dirigindo. Faze-o sábio, faze-o simples e, acima de tudo, ó Pai querido, capacitado para levar este rebanho a pastos verdejantes. Muito, muito obrigado por tudo. Nós sabemos que tu estás conosco e que nada fugirá ao teu controle, porque a tua vontade tem o efeito decisivo em nossas vidas. Muito, muito obrigado, meu, ó Deus, por tudo. Pedimos de uma maneira especial por esta decisão, a decisão do pastor Lon, de ir para o campo missionário. Era desejo do seu coração, que ele possa estar ali executando um serviço digno da tua majestade e revestido pelo Santo Espírito teu. Possa assim, ó Pai querido, realizar uma grande obra. E se for da tua vontade, que ele possa um dia voltar para o nosso convívio, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Pedimos também, ó Pai querido, uma bênção especial e cuidadosa para o irmão Valberon. Ele está passando, ó Pai querido, por momentos difíceis de sofrimento. Tu bem sabes, ó Pai querido, o que vai naquele coração e no coração daquela família. Abençoa, portanto, conforta-o e alivia as dores e envia, acima de tudo, a cura para aquela vida preciosa. Nós falamos em Valberon e falamos também em Beron, esse jovem que tem se revelado de uma dedicação total e completa à tua casa e ao teu trabalho aqui. Ó Pai de amor, capacita-o cada vez mais e que ele possa ter muitos e muitos outros anos de vida, mas todos eles submetidos ao teu querer, submetidos à presença do teu Santo Espírito. Prepara-nos, enfim, para ouvirmos a mensagem que é o recado que tu tens para nós nesta noite. Ó Pai de amor, aceita, portanto, a nossa submissão e aceita, acima de tudo, a nossa adoração, que só a Ti é devida. Estes pedidos, todos eles, e os agradecimentos, nós o fazemos no nome precioso de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que contigo reina e vive para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado.
Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 28, nós vamos concluir a exposição do livro de Atos. Mais de um ano, se não me falha a memória, mais de um ano que a gente tem trabalhado a exposição do livro de Atos, capítulo por capítulo. Mensagem, irmãos, quando a gente sai de casa para ouvir a palavra de Deus, a gente não sai de casa para ouvir o pastor ficar contando história, ou até mesmo experiências pessoais, ou aquilo que a gente quer ouvir. O nosso culto, ele é centrado e ele é baseado nas Escrituras. Então a nossa igreja há quase um ano, ou mais de um ano, tem trabalhado a exposição de Atos, e para a glória de Deus nós podemos dizer que nós conseguimos estudar um livro da Bíblia todo em um ano, mais de um ano, um pouquinho. Capítulo 28 de Atos é o último capítulo. Paulo chega em Roma e nós ainda conseguimos encontrar algumas lições. Queria que vocês olhassem aí comigo, a partir do versículo 16, Atos 28, 16. Deixa eu partilhar com vocês o que é que está acontecendo. Paulo, ele acabara de escapar de um naufrágio, e ele chega numa ilha chamada Malta, e ele vai ali servir como escravo, como prisioneiro, buscando a lenha. Eu falei isso quinta passada, e uma serpente morde a mão de Paulo, e as pessoas esperavam que Paulo caísse duro, morto, mas isso não aconteceu, porque não chegou a hora de Paulo morrer. E as pessoas passam de atribuir a Paulo um pecado de homicida, porque o que é que eles pensavam? Este homem é amaldiçoado, ele escapou de um naufrágio, agora ele veio aqui para a ilha, e na hora que ele encontra solo firme para sobreviver, uma serpente fisga a mão, morde a mão dele. Isso é um amaldiçoado, é um homicida, é um assassino. Mas como Paulo não morre, eles passam a olhar para Paulo de um modo diferente, e eles dizem: achamos que este homem é um Deus. E nós percebemos como nós somos vulneráveis, como nós mudamos nossa opinião. Nós percebemos como nós somos vulneráveis, somos inconstantes e mudamos nossa opinião. E aí, Paulo pega a embarcação em direção a Roma, e finalmente ele chega em Roma no verso 16. Antes de chegar em Roma, ele ainda vai fazer uma visita a um senhor. Deus ainda usa Paulo para curar muitas pessoas, e a partir do verso 16, Paulo chega em Roma. E o versículo 16 vai dizer o seguinte: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Paulo agora passa a ser um prisioneiro domiciliar. Ele aluga uma casa e ele começa a residir nesta casa, obviamente com um soldado. Vocês acham que esse negocinho de liberar o preso com um negocinho aqui na coxa, isso já faz muito tempo, gente. Nesse caso não dava para liberar, não tinha a tecnologia, então mandava o soldado ficar lá com um prisioneiro. Conquanto lembrem que Paulo não havia cometido crime algum. Paulo estava preso porque estava simplesmente pregando o Evangelho, anunciando a Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei, quem aqui já fez mudança, sair de um lugar para outro? Todo mundo. Vocês são ciganos, é? Eu estou aqui em Maceió, olha que eu não deixei de pagar aluguel não, tá? Nós estamos aqui, Emília, acho que fazer 4 anos, a gente já mudou 6 vezes, mas deixou tudo certinho, a gente pagou as continhas, viu gente? A gente não saiu devendo a ninguém não, de madrugada não, viu? A gente saiu à luz do dia, claro. Quanto tempo você demora para você fazer uma mudança e organizar a sua casa? Sei vocês, mas lá em casa, eu já estou 1 ano, ainda estou arrumando coisa ainda.
Tem caixa que ainda está escondida ainda, não deu para arrumar tudo. Não é do dia para a noite que você consegue fazer uma mudança e arrumar e receber visitas. Vocês concordam comigo? Você quando faz uma mudança, Paulo acabou de fazer uma mudança. Alugou uma casa, não sei se ele alugou a casa mobiliada, não sei como foi que ele resolveu, mas me parece que Paulo, ele não perdeu muito tempo para convidar pessoas para a casa dele, para começar a falar de Jesus, para anunciar o Evangelho. E no versículo 17, olha o que a Bíblia vai dizer: 3 dias depois de chegar aonde, irmãos? Em Roma, depois de alugar a casa, 3 dias depois, ele convocou os principais judeus, e quando se reuniram, lhe disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Eu vou perguntar novamente, eu não sei quanto tempo você dura, ou você gasta para fazer uma mudança. Paulo sabia que não podia perder muito tempo, Thalita, mobiliando casa, fazendo móveis planejados, convidar aquele arquiteto, aquele marceneiro, o carpinteiro. Ele sabia que a função principal dele ao chegar em Roma era anunciar o Evangelho. Obviamente que em primeiro lugar ele deixa claro: ei, eu estou preso, mas crime algum eu cometi. Primeira lição que eu aprendo, irmãos, e vou pedir a ajuda do pessoal de mídia na elaboração das lições. Vocês podem ficar à vontade, tá? Porque eu tive muita dificuldade para construir uma só lição. Eu confesso que inúmeras lições eu poderia tirar só dessa parte que Paulo passou 3 dias para chamar a gente para a casa dele. Mas eu queria sintetizar. Primeira lição que eu aprendo é que Paulo, ele não perdeu tempo com as coisas deste mundo, deste século, das suas necessidades até pessoais. Ele se hospedou e ele já foi logo diretamente anunciar a Cristo o Evangelho. Eu vou construir a lição agora, viu, Lúcia? Primeira lição que eu aprendo: a casa de Paulo era uma extensão do reino de Deus. A casa de Paulo era uma extensão do reino de Deus. Eu vou tentar até contextualizar. A casa de Paulo era uma extensão da igreja. Pastor, por que você diz isso? Porque Paulo não podia sair para a sinagoga, ele não podia ir para o culto público na igreja local lá de Roma. Então o que é que ele fez? Já que eu não posso ir para a igreja templo, eu vou trazer a igreja para minha casa. Então Paulo fez da casa dele uma extensão do reino de Deus. E aqui eu queria lhe desafiar e lhe orientar: faça da sua casa a extensão do reino de Deus, amém? Faça do seu lar um local para você poder anunciar Jesus, falar de Jesus, pregar a Jesus. Deixa eu tentar solidificar um pouco mais essa primeira lição, que Paulo fez da casa dele a extensão do reino de Deus. E ele não demorou muito não, viu? 3 dias ele já estava recebendo visita. Dizem que pastor, quando faz mudança, ele faz mudança, ele leva os móveis, ele leva a família, e ele já leva a igreja para a casa dele no mesmo dia da mudança, né? Porque quem está lá ajudando ele a fazer a mudança, os irmãos da igreja. Observem comigo aqui o versículo 20. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Olha, eu chamei vocês aqui porque eu queria ver vocês. Eu estou impossibilitado de ir até o templo, a sinagoga, então eu trouxe vocês aqui porque eu quero ver vocês. E esse ver aqui no original traz uma ideia de comunhão. Vamos dizer que a Sossô e o Jalon, daqui a alguns meses, eles vão visitar o pastor Lon, e eles passem lá alguns meses,
E aí a gente manda mensagem: só queremos te ver. Não é simplesmente olhar, porque olhar eu faço a ligação de vídeo. Esse ver aqui no original é confraternizar, é se alegrar, é estar perto. Então Paulo, olha, eu queria estar perto de vocês. Eu queria sentir a presença de vocês, mas sobretudo eu queria falar com vocês. E a primeira fala de Paulo era a defesa: eu não estou preso por culpa minha, e sim por causa da esperança de Israel, e sim porque eu estou cumprindo o meu papel de pregador, o meu papel de servo do Senhor. Primeira lição que eu aprendo: Paulo fez da casa dele uma extensão do reino de Deus, uma extensão da igreja. Amém, irmãos? Onde é que os filhos são evangelizados? Onde que os maridos são evangelizados? Onde que as esposas são evangelizadas? Onde que uma família consegue anunciar a Cristo de forma mais sólida? Será que é na igreja, irmãos? É no lar, é em casa. Então faça da sua casa uma extensão do reino de Deus. Eu sei que a gente está na pandemia, eu sei disso, e aqui eu não estou motivando ninguém a chamar o pastor e a igreja para fazer um culto doméstico, mas já estou na expectativa para ano que vem a gente retomar os nossos cultos nos lares. Pessoas que queiram realizar cultos nos lares, já estamos na expectativa de retornarmos à nossa vigília toda a última sexta-feira do mês. A gente precisa aprender um pouquinho com Paulo, irmãos. Ele chegou, 3 dias, já tem gente dentro da casa dele já. Agora é cansativo, não é não, Rafaela? Durante a semana você receber 5, 6, 7 visitas, cansa, porque é lavar prato, é arrumar casa, é fazer comida, e a feira do pastor vai lá embora. Por isso que eu prefiro visitar os irmãos, é tão bom. Eu gosto de ir até vocês, irmãos, que eu como feliz da vida. Brincadeira à parte, faça da sua casa uma extensão do reino de Deus. Receba pessoas, convide pessoas, chame pessoas, sobretudo confraternizar com as pessoas, mas sobretudo para falar do evangelho. Amém? Eu acho que Paulo bateu um recorde, 3 dias só para organizar tudo e receber visita. Eu acho que o Giba fez uma mudança numa noite só, não foi? Eu fiquei sabendo disso, mas não conseguia arrumar tudo na mesma noite não foi? Duvido que conseguiu. Consegue não, Giba? Irmãos, Paulo terminou aquela breve apresentação, aquela breve reunião, e Paulo despede as pessoas e já marca um outro. Me ajudem, irmãos. Cleônia, pelo amor de Deus. Ele já marca o quê? Um outro PG, um pequeno grupo, outro encontro. Aí observem agora no verso 23, havendo-lhe eles marcado um dia, outro dia no caso, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria, onde foi o segundo PG de Paulo? Onde vai ser o nosso próximo PG da juventude? Na casa de Pedro de novo, na casa de Paulo de novo. E aqui, claro, Paulo não podia sair, era um preso, ele não podia sair, na sua própria casa, residência. Então, desde manhã até a tarde, lhe fez o que, irmãos? Paulo recebeu novamente o grupo em casa. Cadê a Bíblia de vocês, hein? Ô Alisson, cadê a tua Bíblia, Alisson? Isso, o celular no bolso, aí puxou na hora, não foi? Cabo é ligeiro, viu? Cadê a Bíblia de vocês? Eu não vou ficar lendo sozinho, não. Vamos olhar para o texto. Primeira lição: Paulo fez da casa dele uma extensão da igreja, do reino de Deus. 3 dias já tinha gente lá na casa dele já, e ele falando de Jesus. Marcou um outro encontro, e da manhã até a tarde, o que foi que Paulo fez? Pedro, o que foi que Paulo fez, Pedro? Expôs. Vou ler. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus.
procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Resumindo, a casa de Paulo, além de ser uma extensão da igreja, além de ser uma extensão do reino de Deus, era um local para se expor às Escrituras. A casa de Paulo era um local para se debater sobre o que, irmãos? Sobre a Bíblia. Isso, Damares, é escrito. Mas irmã Damares é crente mesmo, viu? Quinta passada ela respondeu agora também, e olha que eu nem mandei para ela o sermão não, viu? Ela já sabe dali mesmo. Meu irmão, nossa casa, meus irmãos, nossas casas, elas devem ser local de exposição da Bíblia. Pedro, não romantiza não, tá? O pastor prega aqui no máximo 40 minutos, os irmãos já ficam agoniados, alguns, não todos. Imagine da manhã até a tarde. Paulo começou em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Qual é o próximo, Pedro? Qual é o próximo? Qual? Aí começa os profetas, não é isso? Ele pegou o Pentateuco e depois os profetas. Não sei vocês, mas uma exposição bíblica de 40 minutos, acaba aguenta, e da manhã até a tarde. Lembra de um sermão que Paulo pregou? Ele foi tão longo que o jovem caiu da janela. Vocês lembram disso? Meu amigo, Paulo não tinha isso não. Esse negócio de sermão de meia hora, de 40 minutos, Paulo passou, foi o dia todo expondo as Escrituras. O dia todo fazendo da casa dele um local de exposição bíblica. E aqui pra gente, Pedro, eu em especial sou o primeiro a errar. A gente se reúne lá em casa às vezes, na casa, a gente brinca de tudo, mas a gente só não faz o que, Pedro, às vezes? Expor as Escrituras. A gente tem que começar a aprender com Paulo. Chegou em Roma, fez da sua casa uma extensão do reino de Deus, uma casa extensão da igreja. E o que é que se faz numa igreja, gente? Exposição o quê? Bíblica. O que é que a gente faz no culto de quinta? Expor a Bíblia. O que é que faz no culto de domingo? Expor a Bíblia. E o que é que Paulo fez na casa dele? Expor a Bíblia. A nossa casa, sabe, nós precisamos conversar sobre política, sim, é importante, orientar os filhos, precisamos conversar sobre os planos, sobre os objetivos, ideais dos filhos, sim, precisamos conversar sobre coisa boba para rir, sim, assistir um filminho, sim, tudo isso é válido, mas a nossa casa tem que ser, sabe, um local de exposição bíblica. Ontem a gente, antes de dormir, eu e a Rafa, a gente rapidamente conversou. Ontem? Nem sei se foi ontem. E a gente disse, rapaz, a gente precisa voltar a fazer o nosso culto doméstico. Foi hoje, foi? Misericórdia, não sei nem mais quando é que foi ontem, quando é que foi hoje. A gente precisa mais expor a Bíblia aqui em casa, para Benjamin crescer ouvindo a Bíblia. Ontem o pastor Wagner contou um testemunho de um missionário. Faixa de Gaza era, Pedro? Na faixa de Gaza. Ele passou e ele viu uma criança sendo apedrejada por outras crianças, porque aquela criança era cristã. Ele pegou essa criança e começou a cuidar da criança. E ele orava todos os dias. Ele orava e ele dizia, Deus, há uma região que precisa ser alcançada, envia um missionário, prepara um homem, prepara alguém para poder pregar o evangelho nessa região. E de tanto ele repetir aquela oração, quando o filho completou 18 anos, o filho chamou o pai, que não era filho na verdade, o menino que ele achou na rua, que ele pegou para cuidar, o menino agora chamava ele de pai, e disse, papai, agora eu estou pronto para ser enviado, eu escutei o Senhor pregando desde criança, orando desde criança para alguém ir, eu agora estou pronto, eu posso ir para esse campo. Olha como uma oração fez efeito na vida daquela criança. Imagine uma exposição bíblica, todos os dias na sua casa, Bíblia na hora do almoço, Bíblia na hora da janta, Bíblia na hora do café, nem que seja um texto, um salmo, nem que seja antes de orar, Bíblia, meu irmão. O que muda o ser humano é o que? É a Bíblia. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então Paulo fez isso, ele chamou, em 3 dias já, a cúpula dos religiosos, ele se defendeu, que ele não é besta, não estou preso aqui por culpa alguma,
E eles até confirmam isso. Não, ninguém mandou carta dizendo que você era culpado, não. Ele fez: eu sei que eu não sou culpado, queriam me soltar, eu que não quis sair, eu queria vir para cá mesmo, porque eu apelei para César, eu que quis vir para cá. Vocês acham que eu não sabia? Eu sei disso, gente. E aí Paulo não perde tempo, convida um outro, já faz um outro encontro, e já expõe as Escrituras. 2 lições: sua casa, minha casa. A minha casa deve ser uma extensão do reino de Deus, amém? Uma extensão da igreja. É custoso? É cansativo? Mas precisamos. Segunda lição: a nossa casa tem que ser um local de exposição bíblica. Tem gente que coloca a Bíblia no local mais visível da casa, mais perceptível, às vezes no Salmo 91, sabe até o Salmo decorado, né? Mas a folhinha da Bíblia fica amarela, porque ninguém lê. Sua casa tem que ser um local de exposição bíblica, amém? Mas pastor, qual é o intuito de eu expor a Bíblia na minha casa? Qual é o objetivo? Eu já falei para vocês já. Onde é que uma criança vai ser ganha para Cristo? No lar. A igreja, irmãos, ela não tem a responsabilidade, ela não tem a função de educar como o pai e a mãe têm. A igreja também educa, também. Mas é no lar, é em casa. É em casa que nós precisamos expor as Escrituras, falar da Bíblia, anunciar o Evangelho. E observem, por favor, Paulo estava expondo as Escrituras com qual intuito? Persuadi-los a respeito de Jesus. Por que eu devo expor a Bíblia na minha casa? Terceira lição: minha casa deve ser um local de exposição bíblica para que as pessoas conheçam a Jesus, amém? A minha casa precisa ser um local de exposição bíblica para que as pessoas conheçam a quem? Jesus. Por favor, não estou falando isso para mim vai descer. Se for, não precisa nem me justificar, vocês já me conhecem, né? Uma vez eu saí com o Rafa, acho que era umas meia-noite, 1h da manhã, lá no Extra da Benfica, em Pernambuco. Fica ali perto do clube do esporte, do clube internacional também. E a gente foi num caixa eletrônico sacar algum dinheiro, se não me falha a memória, R$20. E eu vi um celular assim em cima. Aí eu peguei o celular, um celular moderno, caro, né? Bloqueado. Eu disse: eu vou tirar o chip, vou colocar no meu aparelho e ver se tem algum número salvo. Assim eu fiz, só tinha um número salvo no chip, que era da mãe da menina. Aí eu: olhe, estou aqui no Extra e eu achei um celular. Aí ela: qual Extra? Aí a casa caiu para a menina, né? Porque a menina falou que tinha ido para a casa de uma pessoa, mas estava na festa, no show. Ela descobriu porque ali fica o clube. Aí eu disse: eu vou devolver o celular, mas com uma condição. Não, a gente devolve, a gente paga. Eu disse: não quero dinheiro não. Com uma condição: amanhã a gente vai se encontrar em tal local. Não foi isso, filha? Eu vou lhe entregar o celular. Aí quando foi no outro dia, a Rafaela pegou uma Bíblia, escreveu, a gente entregou com uma condição: você vai ler o Evangelho de João. Irmãos, quem vai mudar o ser humano não sou eu. O que é que Lutero disse? Eu só preguei a Bíblia, eu só falei da Bíblia e Deus que fez tudo. Seja intencional nos seus relacionamentos. Impulsione as pessoas a lerem a Bíblia. Faça com que as pessoas possam conhecer a Cristo por intermédio da sua vida, por intermédio da exposição bíblica. Então, se a gente vai abrir a boca, se a gente vai usar a nossa casa, o nosso lar, que a gente tente apresentar Jesus por intermédio de uma exposição bíblica, amém? 3 lições, eu preciso ir para a 4ª. Nossa casa deve ser uma extensão do reino, nossa casa deve ser uma extensão da igreja, do reino de Deus. 2ª lição: nossa casa deve ser um local de exposição bíblica. 3ª lição: nossa casa, além de ser um local de exposição bíblica, deve ser um local para apresentar, para anunciar quem? Jesus. Que as pessoas, ao entrar na sua casa, ao entrarem na sua casa, elas possam conhecer Jesus, amém?
Que as pessoas, ao entrarem na minha casa, na nossa casa, elas possam minimamente conhecer a Jesus, que elas encontrem traços de Jesus na nossa casa, seja por nossa conversa, seja por nosso diálogo, seja porque a gente vai aproveitar a oportunidade, mas que Jesus, ele seja anunciado, apresentado, amém? Eu vou até aumentar um pouquinho mais, eu vou expandir um pouco mais essa proposta de persuadir as pessoas, de trazê-las a Cristo. Quando alguém entrar no seu carro, que a pessoa possa ouvir de Jesus. Se você não tem carro, pega ônibus, que no ônibus você possa anunciar sobre Jesus. Paulo chegou em Roma, gente. Emília, eu não gosto de romantizar, não. Eu não passaria 3 dias para receber ninguém em casa, não. Paulo apanhou, Paulo passou naufrágio, Paulo possivelmente estava cansado, fadigado. Eu passava no mínimo uns 15 dias descansando, para depois para receber alguém em casa. Ele em 3 dias já faz isso. Ele não demora muito, ele já chama as pessoas para a casa dele. Com que intenção? De anunciar a Cristo, de falar de Jesus, de mostrar a salvação às pessoas. Amém, irmãos? Rafa? Estou falando alguma besteira não, né? 4ª lição. Paulo pregou ou não pregou, irmãos? Pregou. Paulo falou de Jesus ou não falou? Falou. Ele começou no Pentateuco, na lei, Moisés, foi até os profetas. Muitas pessoas ouviram. Eu estou há mais de 1 ano expondo Atos, há mais de 1 ano falando desse livro. Verso 24: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros porém continuaram incrédulos. Meus irmãos, 4ª lição: a gente só fala de Jesus, a decisão é da pessoa. A minha função é só expor a Bíblia, a decisão é da pessoa, se vai crer, se não vai crer, se vai mudar, se não vai mudar. Vocês acham que Paulo tinha o poder de transformar o coração de alguém? Não, só quem tem esse poder é quem? É o Espírito. Então muitos vão ouvir você falar e vão entender o Evangelho e vão crer em Jesus. Está ali, lá no seu trabalho, muitos vão crer, muitos vão entender, vão conhecer a Cristo por intermédio da sua vida, mas outros vão zombar de você, vão desdenhar de você, vão até se afastar de você. O problema é todinho deles, irmã Damares. Fala igual um amigo meu, o problema é todinho seu. Eu vou ajustar, viu? A 4ª lição não ficou boa não, viu, Lúcia? Quando o Evangelho é pregado, uns acreditam, creem, outros não, outros desdenham. E houve tumulto aqui na casa de Paulo. Só não rolou tapa, mas houve confusão. O PG acabou em confusão, porque quem cria continuou tendo contato com Paulo, voltou para lá outros dias. Quem não cria começou a se irritar, a se chatear. E Paulo se despediu daquele povo, sabe, ó, acabou aqui o PG, tá bom. Quem creu, creu, quem não creu, problema. Mas Paulo não despediu o povo, sabe, irmãos, com docinho não. Paulo, como fala a missionária Cida, não sei se ela está ouvindo em casa, bateu com força, furando. Olha o que Paulo vai dizer, verso 25: havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, que disse: vai a este povo, dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam. Paulo disse, olha, vão embora vocês que não se converteram,
Vocês que estão com os corações duros, endurecidos, peguem o beco, vão embora, porque a Bíblia já dizia isso. Quarta lição, Lúcia: quando a gente prega o Evangelho, uns vão crer, outros não vão crer. Uns vão mudar de vida, outros não vão mudar de vida. Uns vão aceitar o Evangelho, outros não vão aceitar. Uns vão se agregar, vão fazer parte, outros vão embora. Irmãos, tem uma coisa que eu tenho uma consciência muito limpa nessa igreja, muito limpa, e não há motivo de eu me orgulhar. Eu só louvo a Deus. Meu irmão, se tem uma coisa que a gente faz no púlpito da Igreja Batista da Comunhão, é expor a Bíblia. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Quem entra aqui querendo um carro novo, casa nova, quem entra aqui querendo ouvir só vitória, vai se frustrar. Quem entra aqui querendo uma palestra motivacional, vai se frustrar. Porque a gente entra aqui para ouvir a Bíblia. A Bíblia lida, explicada e aplicada. Quem crê, crê. Quem não crê, não vai crer. Amém? E aqui, a última lição, Paulo se despede, Paulo recita o profeta Isaías, quando Isaías diz: olha, muitos vão ouvir a palavra, mas não vão guardá-la no coração. E por fim, os versos 30 e 31, Lucas, que é o autor de Atos, vai concluir este livro fantástico, dizendo: por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que procuravam, e pregando o reino de Deus, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que é que Lucas quer dizer? Eu fui pesquisar, Giba. Na verdade, o que Lucas quer dizer aqui não é que Paulo simplesmente pregava sem impedimento, porque ninguém o impedia mais para pregar. Não é só isso que Lucas quer dizer, que o Evangelho vai continuar sendo pregado sem impedimento, seja por Paulo ou por qualquer outra pessoa. O impedimento aqui não diz respeito, Pedro, apenas a Paulo que está preso, pregando livremente, entendeu, em casa. Diz respeito que o Evangelho ele vai continuar, é a ideia do gerúndio, de continuação, como eu já havia dito para vocês. Este Evangelho aqui, seja por Paulo ou por quem for, ele continuará sendo pregado até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus. É o que Lucas quer dizer. Lucas quer concluir o livro dizendo que ninguém vai conseguir deter o Evangelho. Última lição: seja por Paulo ou por qualquer outro servo de Deus, o Evangelho continuará sendo pregado até a volta de Jesus. Amém? O que foi que Jesus falou? Quando todos ouvirem, eu voltarei. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus vai continuar sendo pregado. Se os vocacionados não quiserem ir, Deus levanta outros. Se eu não quiser ir, Deus levanta outro. Se você não quiser ir, Deus levanta outro. O Evangelho continuará sendo pregado. Eu poderia partilhar uma outra lição: o Evangelho jamais será detido. Ninguém jamais vai prender o Evangelho. Ninguém jamais vai trancafiar o Evangelho. Falei para vocês e repito que o pastor não se posiciona politicamente, e sim biblicamente. E há um tempo atrás, do Supremo Tribunal mandou lá a proibição de se pregar o Evangelho para tribos indígenas. Ele acha que ele vai conseguir prender o Evangelho? Coitado dele. Meu irmão, enquanto tiver um crente nessa terra, o crente morre, mas não deixa de falar de Jesus, amém? Enquanto houver um crente fiel, Everton, primo meu, serviu na Cristolândia lá em Itacaimbó, ele diz o seguinte: o sangue vai dar no pescoço, mas eu não nego a Jesus. O sangue vai dar normalmente a gente fala sangue vai dar na canela, ele fala no pescoço. Se o sangue pode dar no pescoço, mas onde eu estiver eu vou continuar falando de Jesus. John Fox, ele dizia que cada mártir, cada homem, cada mulher, cada família que morria,
regava o sangue e o solo ficava mais fértil e outros crentes surgiam. Enquanto nós estivermos nessa terra aqui, o evangelho não deixará de ser anunciado, amém? Até a volta do Senhor Jesus. Algumas informações importantes que eu não preciso transformá-las em lição. Fonte extra-bíblica, fonte histórica. Dizem que Paulo, aproximadamente 64 depois de Cristo, foi solto. E ele continuou pregando o evangelho. Grécia, Nicópolis, Tessalônica, Creta, Ásia, Troade, Mileto, possivelmente viajou também, possivelmente para o oeste da Espanha, possivelmente, não é certeza, essas informações são de Clemente, e ele diz que justamente nesse período o evangelho teve uma adesão muito grande, quando Nero tocou fogo em boa parte de Roma, e culpou os cristãos, e quem era o líder do cristianismo nesta época? Paulo. É aí que começa a perseguição. Paulo é preso novamente, e Paulo aí escreve sua última carta ao jovem pastor Timóteo, dizendo que o tempo dele da partida está chegando, ele já concluiu a carreira, combateu o bom combate, guardou a fé, e a coroa da vida está guardada para ele. Paulo aqui não encerra a trajetória dele, ele continua pregando o evangelho, fazendo jus ao que Lucas diz: o evangelho continuará sendo pregado, seja por Paulo ou por qualquer um outro. Ninguém jamais vai guardar o evangelho numa caixinha, amém? Foram 4 lições ou foram 5? 5. Primeira lição: faça da sua casa uma extensão da igreja, uma extensão do reino de Deus. Faça da sua casa um local de exposição bíblica, amém? Terceira lição: para que você vai expor a Bíblia? Além de expor a Bíblia, anuncia Cristo, amém? Quarta lição, esqueci, me ajudem. Oi? Uns vão crer quando eu falar de Jesus, outros não vão crer. Uns vão aceitar a Cristo, outros não. O problema é deles. Quinta lição: ninguém jamais prenderá, colocará cadeado no evangelho. O evangelho continuará sendo pregado até a volta de Jesus, amém? Que nós possamos dizer ao Senhor, que eu posso dizer: Senhor, eis-me aqui, esse evangelho. Jesus ia entrando, a entrada triunfal de Jesus, e as pessoas gritavam: Hosama, Hosama, Hosama. Não Pedro, Hosano, Hosama, Hosama. E diz lá, que se aqueles homens não clamassem, as pedras iriam clamar. Se eu não pregar o evangelho, outro vai pregar no meu lugar. Mas eu quero que Deus me use, eu quero que Deus use você também, amém? Então faça da sua casa, e olhe que ninguém aqui vive numa prisão domiciliar. Só quem é casado, quem não é sabe disso. Quantos anos já na prisão domiciliar? Irmão Jalon, quantos anos o senhor está na prisão domiciliar? 58 anos, foi perpétua. Eu estou há 8, fazer, 8, 9, irmão Jalon. Ninguém aqui vive na prisão domiciliar, irmãos, ninguém. A nossa casa, a gente pode receber pessoas, a gente pode falar de Jesus. Não há nenhum guarda romano do nosso lado nos impedindo de falar de Jesus. Então, por favor, falemos de Jesus, anunciemos a Jesus, amém? Proclamemos a Jesus, amém? Vamos louvar a Deus.